Muito boa tarde, ouvintes da FURB FM. Hoje é segunda-feira, dia 18 de abril. Eu sou Raquel Bauer e este é o programa Hora Certa da Notícia. E aí, como é que foi a Páscoa? Deu de aproveitar um pouquinho o feriado, descansar? Por aqui tá todo mundo relaxado. O governo federal publicou na manhã desta segunda-feira, dia 18, no Diário Oficial da União, a nomeação de Victor Godoy Veiga como novo ministro da Educação. Godoy estava como ministro interino desde o último dia 30 de março, após Milton Ribeiro deixar o cargo. A mudança ocorre após a abertura de uma investigação contra Ribeiro, suspeito de favorecer prefeituras na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tendo 2 pastores como intermediários. O caso levou Ribeiro a pedir exoneração do cargo no último dia 28. Victor Godoy é engenheiro de redes de comunicação formado pela Universidade de Brasília, UNB, é servidor público da carreira de auditor federal de finanças e controle da Controladoria Geral da União, onde trabalhou desde 2004 até ser convidado ao cargo de secretário executivo do Ministério da Educação em julho de 2020. Santa Catarina tem 26 municípios com epidemia de dengue. O número de mortes subiu para 11 e outros 13 casos estão sendo investigados. O estado acumula cerca de 14,5 mil casos confirmados da doença, sendo 84% contraídos no território catarinense. O Oeste e a nossa região aqui do Vale do Itajaí têm cidades em situação de epidemia, de acordo com os padrões da Organização Mundial da Saúde. Saiba mais na reportagem do Cadu Reis, da rede de notícias da Acaerte. A lista de municípios em situação de epidemia de dengue aumentou para 26 em Santa Catarina, sendo 24 deles na região oeste e 2 no Vale do Itajaí. A Organização Mundial da Saúde classifica como epidemia os locais com mais de 0,3% da população sendo acometida pela doença. Em Belmonte, no extremo oeste, a taxa chega a 10% dos habitantes com casos confirmados de dengue. Em Itá, 8,7%. Iporã do Oeste, 7,8% e Maravilha, 7,2%, sendo esta a cidade com maior número de casos contraídos no próprio município, com 1.857. No total, Santa Catarina tem cerca de 14.500 diagnósticos confirmados de dengue e outros 11.000 em investigação. 11 pessoas morreram em decorrência da doença em 2022 no estado, o maior número anual já registrado, e outros 13 óbitos estão em análise pelas secretarias de saúde. O superintendente de Vigilância em Saúde do estado, Dr. Eduardo Macário, avalia um cenário de alto risco para a transmissão de doenças como dengue, febre de chikungunya e zika vírus em Santa Catarina. 45 municípios catarinenses apresentam alto risco de transmissão para a dengue, sendo que a maioria deles está localizada na região oeste do estado. A maioria dos depósitos que foram inspecionados e que servem como criadouros do mosquito são pequenos recipientes móveis como pratinhos de plantas e baldes, além de lixo e sucata e recipientes fixos como calhas e piscinas. Nesses locais foram identificadas inúmeras larvas e ovos do mosquito Aedes aegypti que precisam ser eliminados para que se obtenha o controle da doença. É fundamental a ajuda da população que precisa compreender o risco e mudar os hábitos, eliminando locais com água parada para que não haja a reprodução do mosquito e o número de casos possa diminuir. Cada fêmea do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, deposita mais de 100 ovos por vez nas paredes internas de recipientes. Eles podem permanecer no local seco por 1 ano e meio e se transformam em mosquitos caso exista contato com a água. Não deixar o mosquito nascer é a principal medida contra essas doenças.
Diretor de Vigilância Epidemiológica no estado, João Fouque ressalta ainda a necessidade de busca por auxílio médico em caso do aparecimento de sintomas. Com esse cenário, é fundamental reforçar as medidas de controle vetorial como de assistência aos pacientes suspeitos que estão procurando serviços de saúde. É importante lembrar que a dengue é marcada pela febre alta, assim também como por outros sintomas, como dores de cabeça, dores atrás dos olhos, manchas vermelhas pelo corpo, dores pelo corpo. Então é importante que as pessoas que tenham esses sintomas procurem um serviço de saúde. É fundamental para que as pessoas não evoluam para a gravidade e a gente não veja mais óbitos acontecendo pela doença aqui em Santa Catarina nesse ano de 2022. Dos cerca de 14.500 casos confirmados de dengue no estado, mais de 12.200 foram contraídos no território catarinense e outros 2.200 estão em investigação do local provável de infecção. O repórter Gabriel Menezes está chegando na área com notícia para você. Vamos conferir. Boa tarde, ouvintes da FURB FM. A Feira da Economia Solidária volta à FURB nesta semana, na terça e quarta-feira, das 8h30 da manhã às 8h30 da noite. A feirinha retornou às atividades na FURB em março, após 2 anos sem acontecer por conta da pandemia. O evento acontece em frente à biblioteca do Campus 1 da FURB, localizada na Rua Antônio da Veiga. A economia solidária se caracteriza por ser uma economia diferente, uma alternativa inovadora de geração de trabalho e renda, além de ser uma resposta a favor da inclusão social. Ela se baseia em 7 princípios: autogestão, democracia, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, comércio justo e consumo solidário. O projeto é organizado pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, a ITCP FURB, junto com a Rede de Economia Solidária do Vale do Itajaí, a RESV. Para conhecer o trabalho da ITCP FURB, acesse o perfil da incubadora no Instagram, @ITCP_FURB. Eu sou Gabriel Menezes para a FURB FM. O Ministério da Saúde decretou neste domingo, dia 17, o fim da emergência em saúde pública de importância nacional relacionada à Covid-19 no Brasil. Nesta segunda-feira, o ministro Marcelo Queiroga explicou um pouco mais da decisão da pasta. Abre aspas. A Covid não acabou e não vai acabar, e nós precisamos conviver com essa doença e com esse vírus. Felizmente, parece que o vírus tem perdido a força, tem perdido a letalidade, e cada dia nós vislumbramos um período pós-pandêmico mais próximo de todo mundo. Fecha aspas. Disse aí o ministro Marcelo Queiroga. Ele ainda garantiu que haverá um período de transição e que mesmo com o fim da emergência sanitária, nenhuma política de saúde será interrompida. Queiroga disse que nos próximos dias uma portaria com os argumentos que fundamentam essa medida será publicado no Diário Oficial da União. Um dos argumentos é a queda expressiva dos casos e dos óbitos provocados pela Covid-19 nos últimos 15 dias. O ministro destacou a ampla cobertura vacinal da população, com mais de 70% do esquema vacinal completo com 2 doses e mais de 77 milhões de pessoas, cerca de 39% da população, que já receberam a dose de reforço contra o coronavírus. Outro aspecto considerado para o fim da emergência sanitária é a capacidade do Sistema Único de Saúde, o SUS, de atender não só os casos de Covid-19, mas também as doenças prevalentes que, segundo o Ministério, foram negligenciadas durante o período de pico da Covid. Na prática, a decisão flexibiliza um conjunto de medidas não farmacológicas tomadas desde o início da pandemia para a prevenção da Covid-19. A partir da publicação da portaria, também serão alterados critérios que facilitam a compra de insumos médicos sem licitação. O estado de emergência foi decretado pelo governo federal em fevereiro de 2020, antes da confirmação do primeiro caso de Covid-19 no país. A portaria diminuiu a burocracia para enfrentar a doença e permitiu, entre outras coisas, que a Secretaria de Vigilância em Saúde fizesse a contratação temporária de profissionais para atuar na linha de frente de combate à Covid, aquisição de bens e contratação de serviços. Por outro lado, apesar da queda do número de contágios e óbitos pelo coronavírus, com o menor número de mortes na semana passada desde o início da pandemia,
O Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde declarou que a Covid-19 representa um risco contínuo de propagação internacional e requer uma resposta internacional coordenada. A organização manteve a emergência internacional sob o argumento de que muitos países ainda não atingiram uma taxa de vacinação segura. Para a entidade, a redução de casos e mortes não significa um risco menor do vírus, que continua a evoluir e sofrer mutações. O Hora Certa da Notícia de hoje vai ficando por aqui. Na sequência, o programa será disponibilizado em youtube.com/FurbTV. Curta agora o Eclética Furb FM e até amanhã.